Sabe aquela cena de festa, de celebração, com o céu todo colorido? Pra gente, pode ser lindo. Mas para muitos dos nossos companheiros, de pelo, de penas, de escamas, essa mesma cena pode ser um verdadeiro pesadelo. Hoje a gente vai entender direitinho por que isso acontece e, o mais importante, como proteger nossos pets desse medo que os barulhos altos causam. Me diz uma coisa, começa a chover e o seu cão já fica todo agitado, tremendo com o primeiro trovão? Ou, sei lá, basta ligar o aspirador de pó para sua gata sumir no mundo. Quem sabe até sua calopsita entra em pânico com uma simples sirene na rua. Se alguma dessas situações te parece familiar, saiba que isso é super comum. E a ótima notícia é que tem sim muita coisa que a gente pode fazer para transformar esse pânico todo em paz. E olha, os gatilhos estão por toda parte, muito além do que a gente imagina. Claro, fogos de artifício e tempestades são os campeões, né? Mas e o barulho daquela obra do vizinho? E a buzina de um carro? Até a campainha ou o liquidificador podem ser o estopim para uma crise de ansiedade. O primeiro passo para ajudar é justamente reconhecer o que dispara o medo. Ok, então já vimos quais são os barulhos mais comuns que causam problema. Agora, vamos tentar entender melhor como os nossos pets sentem esse medo. Para a gente poder ajudar de verdade, a gente precisa quase que aprender a falar a língua deles, entender os sinais que eles estão nos dando. Os sinais de que algo não vai bem aparecem de várias formas. Fisicamente, a gente pode notar tremores, aquela respiração ofegante, sabe? E até excesso de saliva. No comportamento, os cães podem tentar fugir a qualquer custo ou ficar grudados na gente. Já os gatos são mestres em se esconder e sumir. E não vamos esquecer dos outros pets. Coelhos, por exemplo, podem bater as patas traseiras bem forte ou simplesmente congelar. Aves podem gritar muito alto e até se debater dentro da gaiola. Mas o que de fato acontece dentro da cabeça e do corpo do nosso pet numa hora dessas? Para a gente ter uma noção real do tamanho do problema, a gente precisa dar uma espiada na biologia por trás do medo. E olha, não é drama, viu? É pura fisiologia. Pensa assim, você está andando numa rua escura, de noite, e do nada ouve um barulhão. O coração dispara na hora, o corpo fica todo tenso, a adrenalina sobe. É exatamente isso que eles sentem, só que de uma forma muito, muito mais intensa. Para eles, um barulho alto e repentino não é só um incômodo. É um sinal de perigo de vida, sabe? É instintivo. E para entender por que é tão intenso, dá uma olhada nesse gráfico. A nossa audição, de humanos, vai até mais ou menos 20 mil Hz. Um cachorro já alcança 45 mil e um gato, é impressionante, 64 mil Hz. Isso quer dizer que, enquanto a gente está aqui tranquilo, eles estão ouvindo um universo de sons que a gente nem faz ideia que existe. Um som que para nós é só alto, para eles é uma verdadeira explosão. Esse tal de eixo HPA é como se fosse o alarme de incêndio do corpo. O barulho alto é a fumaça. Na hora que o detector é ativado, o alarme dispara e o corpo é inundado com hormônios de estresse, como o cortisol. É isso que prepara o animal para lutar ou fugir e gerar todos aqueles sinais de pânico que a gente vê. É uma reação completamente automática, eles não têm controle sobre isso. Mas vamos às boas notícias, porque elas existem. Entender tudo isso nos dá poder para agir. Não estamos de mãos atadas. Existem sim passos bem práticos que a gente pode seguir para criar um ambiente mais seguro e tranquilo para eles. Vamos lá, mão na massa para construir um verdadeiro forte de segurança. É bem mais fácil do que parece. Primeiro passo, escolha o lugar mais quietinho da casa. Segundo, abafe o som de fora. Feche portas, janelas, puxe umas cortinas mais grossas. Terceiro, e bem importante, dê uma toca para ele. Pode ser a caixa de transporte coberta com pano, uma casinha, até um cantinho no armário. E o toque final, enche esse lugar com as coisas dele. A caminha, os brinquedos favoritos, tudo que tem o cheirinho dele. O grande segredo aqui é mudar o foco. Em vez de ficar pensando no barulho lá fora, o pet ganha uma tarefa interessante para fazer. Para cachorros, aqueles brinquedos que a gente recheia com comida são ótimos. Gatos se distraem com varinhas, arranhadores. E os outros pets? Um coelho pode armar um túnel de feno ou uma caixa para ele roer. O objetivo é simples, manter a mente ocupada e fazer com que ele associe aquele momento a algo legal. E se a gente pudesse combater o barulho com mais barulho? Quer dizer, com som? É aí que entra a musicoterapia, uma ferramenta que vem sendo cada vez mais usada e estudada para ajudar no bem-estar dos animais. O Albert Schweitzer já sabia das coisas, né? A música mexe muito com as nossas emoções e o mesmo vale para os animais. A melodia certa pode ser um verdadeiro calmante para um sistema nervoso que está a 1000 por hora. Mas não é qualquer música que funciona, tá?
De um lado, a gente tem as melodias mais suaves, tipo música clássica, sons da natureza, ou até umas frequências específicas que comprovadamente acalmam. Do outro, a gente tem ritmos muito agitados, tipo rock pesado ou um som muito alto, que podem acabar piorando a ansiedade. É o famoso jogar lenha na fogueira. E olha só que legal, já existem canais como o Calm Vet que fazem músicas pensadas exatamente para acalmar os bichos. Eles usam uma frequência específica, a de 432 Hz, e criam playlists não só para cães e gatos, mas também para aves, roedores, enfim, para vários tipos de pet. É a ciência do som a nosso favor. Bom, a gente já viu como lidar com a crise ali na hora que ela acontece. Mas e a longo prazo? Tem como evitar que esse medo apareça? E talvez a pergunta mais importante: qual é a hora de levantar a mão e pedir ajuda profissional? Prevenir é sempre melhor, né? E para isso, a socialização quando eles são filhotes é ouro. Uma dica é colocar gravações de trovões ou fogos, por exemplo, num volume bem baixinho enquanto o pet está brincando ou comendo uma coisa bem gostosa. A ideia é criar uma associação boa com aquele som e aumentando o volume aos pouquinhos ao longo de dias ou semanas. Isso ajuda a vacinar o cérebro contra esses medos no futuro. Essa é uma pergunta que pesa, eu sei. Muitos tutores ficam numa dúvida. Quando é que o medo do nosso pet deixa de ser só um susto e vira algo mais sério, uma condição que precisa de tratamento de um profissional? Presta atenção, porque estes aqui não são só sinais de medo, são alertas vermelhos de que o pet está sofrendo muito e precisa de ajuda urgente. Tremores que não param, uma agressividade que não é normal dele, tentar fugir de um jeito perigoso, se lamber tanto a ponto de se machucar. Se você notar qualquer um desses sinais, não pense duas vezes. Procure um médico veterinário. Fobia severa é doença e tem tratamento. Ufa, quanta coisa, né? Vamos então dar uma respirada e juntar as peças do quebra-cabeça. Resumir os pontos principais que podem trazer de volta a harmonia para o nosso pet, mesmo vivendo num mundo tão barulhento. Se a gente pudesse resumir tudo em 3 palavras, seriam estas: observe, prepare e acalme. Observe para se tornar um expert em entender o seu pet. Prepare para antecipar os problemas e criar um ambiente seguro. E acalme para usar as ferramentas certas na hora da tempestade. Com essas 3 ações, a gente já constrói uma base incrível para uma vida mais tranquila para eles. E, no fim das contas, a gente precisa lembrar que a maior referência de segurança para um pet somos nós. Quando a gente busca conhecimento e age com carinho, a gente se torna o guia que eles precisam para navegar por esse mundo barulhento. E para continuar aprendendo sobre isso, a dica é seguir os canais Calmo Vet e Vetcast Conecta Vet.